A Igreja Católica é uma força poderosa na história. Por mais de 2000 anos, ela moldou a civilização ocidental. Da arte e arquitetura à política e normas sociais, a marca da Igreja está em toda parte. A Igreja possui mais de 1,3 bilhões de membros em todo o mundo. Seu líder, o Papa, é uma figura de imensa autoridade espiritual. Ao longo da história, a Igreja testemunhou eventos incríveis. Este ensaio explorará a fascinante história da Igreja. Vamos nos aprofundar em seus principais eventos históricos e aspectos controversos. A Igreja Católica é cheia de surpresas. Você sabia que o Vaticano é o menor país do mundo? Pois é. Falando do Papa, o atual, Papa Francisco, está fazendo história. Ele é o primeiro Papa jesuíta. A impressionante coleção de arte do Vaticano abriga obras-primas de Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci. Mas nem tudo sobre a Igreja é inspirador. O Banco do Vaticano está envolto em controvérsias há décadas. Esses são apenas alguns dos muitos fatos fascinantes sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica tem um passado longo e cheio de acontecimentos. Um desses eventos foram as Cruzadas, uma série de guerras religiosas sancionadas pela Igreja na Idade Média. O objetivo era retomar a Terra Santa do domínio muçulmano. Outro evento significativo foi a Inquisição, um período de perseguição contra a heresia e a dissidência dentro da Igreja. O século XVI testemunhou a Reforma Protestante, um movimento que desafiou a autoridade da Igreja Católica. Em resposta, a Igreja Católica convocou o Concílio de Trento para se reformar internamente. Esses são apenas alguns eventos cruciais que moldaram a Igreja Católica. Compreender esses eventos é fundamental para entender a complexidade e influência da Igreja. A Igreja Católica, com sua longa história e natureza secreta, tem sido um terreno fértil para teorias da conspiração. Uma teoria persistente gira em torno dos arquivos secretos do Vaticano. Outra teoria popular diz respeito à morte do Papa João Paulo I em 1978. Alguns acreditam que ele foi assassinado porque era uma ameaça a figuras poderosas dentro da Igreja. Os Cavaleiros Templários, uma ordem militar católica medieval, também são alvo de inúmeras teorias da conspiração. Embora essas teorias sejam frequentemente descartadas como mera especulação, elas destacam o ar de mistério que envolve a Igreja Católica. A Igreja Católica continua sendo uma força poderosa no século XXI, mas também enfrenta desafios significativos. Um dos maiores desafios é a crise de abuso sexual que abalou a Igreja nas últimas décadas. A posição da Igreja em questões sociais como contracepção, aborto e casamento entre pessoas do mesmo sexo também tem gerado críticas. Apesar desses desafios, a Igreja continua a exercer considerável influência. O Papa Francisco tem procurado reformar a Igreja e torná-la mais relevante para o mundo moderno. O futuro da Igreja Católica permanece incerto. O Vaticano abriga uma coleção incomparável de maravilhas da arte e arquitetura. A Basílica de São Pedro, o coração da Igreja Católica, é uma obra-prima da arquitetura renascentista. Sua cúpula, projetada por Michelangelo, domina o horizonte romano. Os museus do Vaticano abrigam uma vasta coleção de arte da antiguidade aos dias atuais. A Capela Sistina, com seus icônicos afrescos no teto de Michelangelo, é uma prova do poder e da visão artística da Igreja. Os afrescos retratam cenas do livro do Gênesis e são considerados uma das maiores realizações da arte ocidental. A arte e a arquitetura do Vaticano são um testemunho do legado duradouro da Igreja. A Companhia de Jesus, mais conhecida como Jesuítas, é uma ordem religiosa dentro da Igreja Católica, que desempenhou um papel significativo em sua história. Fundada em 1540 por Inácio de Loyola, os jesuítas rapidamente ganharam reputação por seu rigor intelectual e zelo missionário.
Eles estabeleceram escolas e universidades em todo o mundo, tornando-se renomados por sua excelência acadêmica. Os jesuítas desempenharam um papel crucial na Contra-Reforma. Seu trabalho missionário os levou aos lugares mais remotos do globo. Hoje, os jesuítas continuam envolvidos na educação, no trabalho missionário e na defesa da justiça social. Os jesuítas continuam sendo uma força poderosa dentro da Igreja Católica, moldando seu presente e influenciando seu futuro. A posição da Igreja Católica em questões sociais tem sido fonte tanto de admiração quanto de controvérsia, gerando debates intensos e discussões acaloradas. Seus ensinamentos sobre justiça social inspiraram muitos a lutar pelos pobres e marginalizados, promovendo ações concretas e mudanças significativas. A doutrina social da Igreja enfatiza a dignidade de cada pessoa humana e a importância do bem comum, valores que são fundamentais para a coesão social. No entanto, as visões conservadoras da Igreja em questões como contracepção, aborto e casamento entre pessoas do mesmo sexo a colocaram em desacordo com muitos no mundo moderno, criando divisões profundas. Apesar dessas controvérsias, a Igreja continua a ser uma voz poderosa em questões sociais, influenciando políticas e decisões globais. Sua defesa dos pobres e seu compromisso com a dignidade humana continuam a inspirar e desafiar pessoas em todo o mundo, promovendo um senso de responsabilidade coletiva. A relação da Igreja com as questões sociais continua complexa e multifacetada, refletindo a diversidade de opiniões dentro e fora da instituição. A Igreja Católica enfrenta um futuro incerto no século XXI, com muitos desafios pela frente. Os desafios da secularização, globalização e divisões internas continuarão a testar sua relevância e autoridade em um mundo em constante mudança. A secularização representa um desafio significativo, com menos pessoas se identificando como católicas ou frequentando a igreja regularmente, especialmente entre os jovens. A globalização, com sua ênfase no individualismo e no consumismo, também apresenta desafios que a igreja precisa enfrentar. Divisões internas dentro da igreja, particularmente em questões como justiça social e o papel das mulheres, também representam desafios significativos. Apesar desses desafios, a Igreja Católica ainda tem o potencial de ser uma força poderosa para o bem, promovendo a caridade e a justiça. O futuro da Igreja Católica depende de sua capacidade de se adaptar aos tempos que mudam e articular sua mensagem de uma forma que ressoe com as pessoas de todas as idades e culturas. A Igreja Católica, com sua história longa e complexa, deixou uma marca indelével na civilização ocidental, influenciando gerações ao longo dos séculos. De suas origens humildes à sua ascensão ao poder, a Igreja moldou a arte, a arquitetura, a política e as normas sociais, criando um impacto duradouro. Seu legado é de grandes realizações e profundos fracassos, refletindo a complexidade da condição humana. Apesar de suas falhas, a Igreja continua a ser uma fonte de esperança e inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo, oferecendo conforto espiritual. Ao refletirmos sobre o legado duradouro da Igreja, somos lembrados do poder da fé em moldar indivíduos e sociedades, influenciando vidas de maneiras profundas. A história da Igreja Católica está longe de terminar, com capítulos ainda a serem escritos. Seu futuro permanece indefinido e cabe às gerações futuras decidir qual papel a Igreja desempenhará no século XXI e além, continuando a sua jornada.